Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Frei Beto e seus típicos tipos. Eu sou Marilda Ferri. E eu sou Sérgio Fogaça, é um prazer estarmos juntos em mais um episódio do podcast Frei Beto e seus típicos tipos. Nós seguimos aqui com os personagens do livro Típicos Tipos, já falamos sobre a Adélia Prado, o Enfio, né, Che Guevara, Fidel, o Ricardo Couto, e hoje a gente caminha trazendo outros personagens importantes dessa obra. Nosso foco volta para um grupo de intelectuais, muitos deles mineiros, de origem ou de coração, que ajudaram a moldar a forma como entendemos o Brasil e a nós mesmos. Vamos falar de Fernando Sabino, Otto Lara Rezende, Hélio Pellegrino, Tristão da Ataíde e o grande Alceu de Amoroso Lima. De uma figura muito especial para o senhor e o seu pai, Antônio Carlos Vieira Cristo. Frei Beto, vamos começar com o Fernando Sabino. Como que a obra dele toca o senhor? A obra toca porque o Fernando escreveu um clássico, Um Encontro Marcado, que eu li na adolescência. E, por outro lado, o Fernando foi cronista de grandes veículos da mídia nacional, como a revista Manchete, e com um talento enorme para fazer crônicas, pegando aspectos muito cotidianos, com grande sabor e grande humor. Me lembro, por exemplo, do Homem Nu, aquela história do sujeito que está nu no apartamento e sai um segundo do apartamento, está sozinho ali, ele mora sozinho, para pegar, não me lembro se é o jornal ou o leite, né, que se colocava na porta, e o vento bate a porta, e o cara fica absolutamente exposto ali, sem que ninguém possa socorrê-lo, enfim. Fernando tinha esse dom, era um grande escritor. Depois, muitos anos depois, eu me tornei amigo dele, fomos grandes amigos, fui confidente do Fernando, e ele também era um grande músico. O Fernando sabia tudo sobre jazz, tudo, e tocava muito bem bateria. Inclusive, ele gostava muito de ir a Nova York, porque frequentava os locais onde havia jazz ao vivo. Em alguns ele era já conhecido como baterista e cediam para ele tocar. E na minha família, o Fernando já era muito falado porque ele foi namorado da minha tia, Marina, irmã da minha mãe. E passado décadas e décadas e décadas, o irmão mais novo da minha mãe e da Marina, o Ismael, estavam à noite em Nova York, num desses bares de jazz, quando ele vê o Fernando sentado ali na mesa e se aproxima e fala: Fernando, eu sou o Ismael, irmão da Marina. E diz o Ismael que o Fernando encheu os olhos de lágrima, falou: você é irmão da Marina? Falou: sou irmão da Marina. Então eu quero te mostrar uma coisa. Ele meteu a mão no bolso, tirou a carteira e tirou o retrato da Marina, quando jovem. O retrato. Era um amor, então, que ficou, né? Alguma coisa que ficou. A Marina também foi, não sei se chegou a ser namorada, mas também foi uma das paixões daquele, vou repetir porque eu estou aquele médico da cirurgia plástica, como é que ele chamava? Pitangui? Pitangui. A Marina também foi uma das paixões do Ivo Pitangui. E quando eu conheci o Ivo Pitangui na Academia Brasileira de Letras, numa cerimônia, e me apresentei como sobrinho da Marina, não, me apresentei como
Frei Beto, ele falou, você é Libânio, né? Eu falei, sou Libânio. Você é sobrinho da Marina? E como ela está? Né? Primeira pergunta que ele fez. Pois bem, então o Fernando, a gente foi muito amigo, eu acompanhei, o Fernando era uma pessoa muito espiritualizada, gostava de ir à missa aos domingos no Mosteiro de São Bento, no Rio, por causa do canto gregoriano, ficava fascinado com aquilo. E a gente tinha longas conversas noite adentro quando se encontrava no Rio. Foi uma amizade muito próxima, muito... Senti muito quando ele partiu. Ele permaneceu em Belo Horizonte ou não? Não, Foi não, morar no ele- Rio também? Então, o Fernando saiu de Minas muito cedo, foi para o Rio, e lá ele construiu toda a vida familiar e profissional dele. Uhum. Inclusive chegou a ser diplomata, né? Teve não me lembro que governo, ele foi cônsul, parece, do Brasil em Londres. Que outros livros você citaria dele ou algum especial? Bem, tem um livro que ele escreveu num ímpeto amoroso e depois se arrependeu profundamente. Zélia, a Paixão. Quando ele teve um namoro com a Zélia Cardoso de Almeida, que foi ministra da Economia do Collor, promoveu o famoso resgate, não me lembro o nome que se usava. Eu sei que todo mundo perdeu dinheiro porque o governo decidiu sequestrar o dinheiro de todos os brasileiros, né, para fazer caixa. E foi um trauma nacional que acabou levando à destituição precoce do Collor. Então, o Fernando depois se arrependeu profundamente de ter redigido esse livro. Agora, ele tem uma série de livros que são coletâneas de crônicas que ele escreveu, né? E são todos muito saborosos, muito interessantes. E não me lembro assim de todos os títulos, mas sempre gostei muito de ler o Fernando. E ele também, eu acho que fez crônicas em jornais também, né? Muitos anos, Né? muitos anos. Muitos anos. Frei Beto, saindo do Fernando Sabino, vamos falar um pouquinho sobre o Hélio Pellegrino, né? O senhor é muito amigo dele também, né? Do Hélio? Dos 4 mineiros, os 4 cavaleiros do Apocalipse, que são o Hélio, o Fernando, o Otto Lara Rezende e o Paulo Mendes Campos, eu só não conheci o Paulo Mendes Campos. Li muito, né, também era cronista da revista Manchete e de outros, mas nunca estive com ele. Mas dos 3 que eu conheci, o Otto, o Fernando e o Hélio, eu fui mais próximo do Hélio. Por muitas razões que eu vou dizer. O Hélio era assumidamente cristão. O Fernando me parecia um cristão não no sentido de se assumir como um homem religioso. Ele era uma pessoa que vivia os valores do Evangelho, não tenho a menor dúvida, mas não era tão de oração como era o Hélio. O Hélio não, o Hélio era uma pessoa declaradamente, efusivamente apaixonado por Deus, né? E sentia Deus apaixonado por ele. Então eu conheci o Hélio quando ingressei no grupo do Marighella, no início aí do período da ditadura militar, quando eu já estava em São Paulo, mais ou menos 1967, 68. E sabendo que o Hélio era cristão e sabendo que o Hélio era socialista, fui convidá-lo, fui ao Rio, à casa dele, convidá-lo a integrar o grupo do Marighella. E ele descartou essa possibilidade.
eu acho até que fez bem, porque não era o perfil dele, não sei bem como. O Hélio pôde combater a ditadura de várias outras maneiras, inclusive foi preso, né? Teve preso por causa disso, por causa da sua oposição à ditadura. E mais tarde vim encontrá-lo, depois que eu saí da prisão, em 74, vim encontrá-lo novamente e travamos uma grande amizade muito próxima, porque ele decidiu entrar no grupo de oração que eu ainda hoje assessoro no Rio. Então se formou um grupo de psicanalistas com quem eu me reunia com frequência e fazia retiros. Alguns desses retiros, o Hélio tinha voltado a se unir a Maria Urbana, que é a mãe dos 7 filhos dele. Depois ele se separou da Maria Urbana e teve um outro relacionamento, e mais tarde, quando ele completou 60 anos, ele voltou a conviver com a Maria Urbana, depois acabou também se separando por uma segunda vez, porque estabeleceu um relacionamento com a Lia Luft, né? Quando ele morreu, ele estava convivendo com a Lia Luft. Mas o Hélio participava ativamente do grupo de oração, e a gente fez um retiro na praia de Angra dos Reis, onde a família tinha uma casa. E eu me lembro do Hélio, que não entendia nada de cozinha, me ajudando na cozinha, como parecia uma criança, feliz da vida, porque estava ali participando, né, como auxiliar de cozinheiro. E a gente tinha conversas noite adentro. Noite adentro. O nome é muito bem dado, Hélio. É um sol. Ele era um sol. É uma pessoa que ninguém se aproximava sem sair chamuscado, seja para o bem ou para o mal. Né? Ele era uma figura exuberante, fascinante, cativante. E sabia como ele ficava, às vezes, numa roda de uísque até de madrugada, como na véspera da morte dele eu participei, e acordava às 4, 4h30 da manhã para fazer a sua caminhada, etc. Ele era psicanalista, né? Atendia, tinha uma clientela enorme. E, ao mesmo tempo, grande poeta, grande cronista, enfim, uma pessoa extremamente... Viajamos junto para Cuba, ele ficou fascinado com o tratamento dado no manicômio cubano aos, entre aspas, loucos, né? A maneira humana, bem-estar, o resgate da autoestima através de salão de beleza, enfim, ele ficou realmente... E o fato dos internos trabalharem, ou dentro ou fora, tinham atividades fora, tudo muito bem feito, bem, fazendo parte do processo terapêutico, etc. O fato dele ser psicanalista, você acha que traz alguma característica específica na literatura dele, na escrita dele, no caso, né? Eu acho que traz no sentido... O Hélio é uma pessoa que tinha o dom de penetrar a alma humana. E a literatura dele traduz muito isso. É uma pessoa que captava com muita facilidade a nossa subjetividade, né? E acho que 11 dias antes dele falecer, ou transvivenciar, como eu prefiro dizer, o Hélio e a Lia me receberam lá no apartamento deles, na Gávea. Eu estava em companhia do Ricardo Gontijo e da Rita Luz, casal. E lá pelas tantas, o Hélio se vira para mim e diz assim: Beto, eu sinto necessidade de fazer uma confissão geral.
você me arruma um padre, me indica um padre diante do qual eu possa me ajoelhar e fazer uma confissão de toda a minha vida? Aquilo caiu como uma bomba ali naquela sala. Primeiro porque a Lia não era, ou pelo menos não me parecia propriamente, uma pessoa religiosa. E a Rita e o Ricardo, embora fossem cristãos, etc., também acharam estranhíssimo como é que um psicanalista com o renome do Hélio fosse querer se confessar. Abro um parênteses, né? A psicanálise e a confissão tem há muitas semelhanças, né? E eu dei a maior força para o Hélio e falei, eu vou te arrumar. Indiquei o Frei Marcos, lá do convento nosso no Rio, no Leme. O Hélio não chegou a procurá-lo, mas, teologicamente, o simples fato de alguém manifestar o desejo já vale como se tivesse feito a confissão. Mas também eu me pergunto, que tipo de pecado que podia ter o Hélio, né? Era um anjo de Deus aqui, encarnado, né? E, de fato, eu estava em Cuba quando o Ricardo Gontijo me ligou dizendo que o Hélio havia transvivenciado. E eu, então, escrevi uma crônica sobre a nossa relação, né? Nossa amizade, que está aí no livro. Sim. Então, foi uma pessoa de quem eu tenho muita saudade. E fui muito amigo do Pedro Pellegrino e sou muito amigo, meio padrinho do neto dele, o Antônio Pedro, que é filho do Pedro Pellegrino com a Thaís. Então, eu tenho uma relação muito próxima aí de família com os Pellegrino. O senhor já até adiantou aí desse encontro que foi procurá-lo na época da ditadura, até para cooptá-lo, digamos assim. O senhor então considera que ele era um cristão socialista? Sim, era. Ele se assumia como cristão socialista. Se assumia. E era um petista doente, chamava o Lula de meu general, contraposição aos generais da ditadura, né? Enfim, era uma pessoa aí. Também dizia algo muito curioso: o dia que o PT chegar ao governo, eu fundo um partido de oposição ao PT, né? Para sublinhar a índole muito crítica dele, né? Quando que ele morreu, Frei Beto? Ele chegou a acompanhar o Eu acho que foi em 1988. Ah, então ele não viu a... Não viu. Não teve a oportunidade de fundar, então, o partido de oposição. Mas existem vários, só que não com a índole que o Hélio pretendia. Sim. Como a gente falou de cada um deles, e o Otto Lara Rezende, né? Pois é, o Otto eu conheci menos. Também éramos amigos. O Otto era muito amigo da Rita Luz, que trabalhava com ele na Globo. Então eu tive menos contato com o Otto. Seja ou na roda dos três ali, né? Almoços, jantares, que a gente estava junto, eu também havia sido convidado, ou na casa da Rita Luz, do Ricardo Gontijo, que ele frequentava, e algumas poucas vezes estive na casa dele, mas nunca fui muito próximo do Otto. Quando eu saí da prisão, ele me deu muita força, né? Eu fui no Rio e ele me deu muito apoio e me levava de carro para aqui, para lá e tal. Leu alguns textos que eu tinha escrito na prisão, que eu não sabia se tinha valor literário ou não, pedi a ele que lesse, teve esse cuidado. Até tem um capítulo, né? Hélio, Paulo e Otto, que num suposto encontro dos três no céu, você também inclui, de certa forma, o Fernando Sabino, né? Quando Otto comenta que os quatro se encontravam na Praça da Liberdade, quando jovens, em Belo Horizonte, né? E aí, enfim, o capítulo gira em torno disso, né? Exatamente, porque na Praça da Liberdade há uma estátua dos quatro juntos, sentados num banco. Alguém fez essa escultura.
Eu acho que está em bronze, em ferro. Ah, que interessante. Eu ainda não sabia disso. Eu já Não, fui porque, lá, mas porque não mesmo lembro. lendo, né, tem o lá. artigo. Tem na Praça da Liberdade, tem essa Olha, escultura. que homenagem bonita, Pô, né? E celebra uma sim. amizade também, né, celebra a Frei Beto? amizade deles, exatamente. Que bonito. Agora, interessante que até essa amizade que está ali marcada nessa praça, mas vocês também acabam, cada um no seu mundo, nas suas atividades, na sua rotina, vocês se Exatamente. encontram, vocês É. né, se relacionam, né? Na época não tinha celular. Então a gente se encontrava muito, né, presencialmente. O Hélio, o Otto, o Paulo e o Fernando se falavam horas, todos os dias por telefone. Já não é o meu caso. Além de eu não morar no Rio, né, morava em São Paulo, moro, né, aqui em São Paulo, eu sempre fui avesso ao telefone. O telefone para mim é recados telegráficos, né? Eu não sei ficar 10, 15 minutos, muito menos 1 hora falando no telefone com alguém. Mas eles, sim, ficavam. Era uma coisa impressionante. Falavam todos os dias. E as conversas deviam ser as mais... Ah, né? comentando tudo, falando mal da ditadura, falando da vida alheia, comentando tudo. Eu imagino, né? Não devia ser assim. Uma leitura do cotidiano, mas com uma profundidade que cada um a seu modo ali devia estar Exatamente. imprimindo, né, nessa conversa. Exatamente. Muito interessante. Dá para imaginar um filme com essa ideia. Bem cinematográfico, né? Desses perfis, né? Saindo desse grupo de amigos mineiros, né? Vamos para uma figura monumental aí do pensamento católico, né? Por que não dizer da crítica literária brasileira, que é o Alceu Amoroso Lima, que adotou o pseudônimo de Tristão de Ataíde. Qual o legado dele, no modo geral, Frei Beto? O Tristão, eu também fui muito próximo dele. Ele era uma espécie de meu avô intelectual e espiritual também, porque eu não o conhecia pessoalmente. Na verdade, eu conhecia, mas de uma maneira assim muito longínqua e formal. Quando eu era dirigente da JECS de Belo Horizonte, naquela época nós promovíamos todo ano a Semana do Estudante, que consistia numa semana de conferências sobre algum tema interessante da juventude. E numa dessas conferências nós convidamos o Alceu Amoroso Lima. E ele foi, eu me lembro até, foi no auditório da Secretaria de Saúde de Belo Horizonte, que ficava em frente ao mercado municipal. O mercado ainda está lá no mesmo lugar, a secretaria também, só não sei se ainda funciona como Secretaria da Saúde. Naquela época funcionava. Então eu o cumprimentei e tal, mas não tive assim nenhuma proximidade, enfim, dele guardar meu nome, sei lá, no rosto. Foi durante o tempo da prisão, que ele era cronista do Jornal do Brasil, colunista do Jornal do Brasil, e escreveu cartas contundentes contra a ditadura, muito corajosas, e o meu livro Cartas da Prisão, que foi o meu primeiro livro, por acaso, né, porque as cartas foram escritas no cárcere, e eu ainda dentro da prisão, as cartas foram reunidas aqui fora pela Maria Valéria Rezende, que hoje é uma romancista renomada, levadas para a Itália, publicadas primeiro na Itália e em outros países da Europa, porque foi best-seller na Itália, imediatamente traduzidas, e só veio a ser publicada aqui no Brasil 2 ou 3 anos mais tarde. Ou só vieram a ser publicadas aqui 2 ou 3 anos mais tarde. Mas esse livro chegou às mãos essas cartas chegaram às mãos do Tristão porque fizeram uma impressão aqui na base do mimeógrafo Xerox, não me lembro se já a tecnologia do Xerox existia, e chegaram às mãos dele. E ele fez uma crônica consagrando o livro, né? Depois, mais tarde, isso foi reproduzido, acho, como prefácio do livro, não me lembro. Quase que um padrinho, né? Quase que um padrinho. Né? E a partir daí, quando eu saí da prisão,
Aí ele escreveu vários artigos, quando nós estávamos em greve de fome na prisão, ele escreveu artigos de nossa defesa, criticando a ditadura, não tinha coragem de prendê-lo, porque era uma pessoa eminente no Brasil e no mundo, né? Considerado quase que um cardeal, tamanho respeito que o Papa tinha por ele, os arcebispos, cardeais do Brasil, enfim, era uma figura acima de tudo, né? Então, intocável. E, ao mesmo tempo, muito corajoso, profeta e tal. E ele, então, criamos uma ligação muito grande. Com muita frequência eu visitava no Rio ou em Petrópolis, algumas vezes em São Paulo, porque a filha dele era a superiora das monjas beneditinas do Mosteiro de São Paulo. E ele vinha visitá-la com frequência, ele escrevia carta todo dia para ela. Depois essas cartas foram publicadas e eu fui o editor das cartas. Eu que fiz a edição do livro, a pedido da família. E então a gente se encontrava, conversávamos muito. E ele era uma espécie de inspirador a quem eu pedia muitos conselhos. E me lembro que ele, um dos conselhos que me deu, falou: olha, eu não sou de dar conselhos, mas quero te dar um. Nunca se defenda de ataques pessoais. Eu, durante anos, fui muito criticado, principalmente por um grande amigo dele no passado, né, que depois rompeu e depois se reaproximaram, que foi o Gustavo Corsão. O Gustavo Corsão também era muito católico, mas de direita. E o Tristão, o Alceu Moroso Lima, era muito católico, mas de esquerda. Então, o Corsão vivia criticando-o. E ele nunca respondeu. E me contou que um dia o filho do Corsão teve um grave acidente de trânsito, de carro, e o Alceu, então, foi visitar o Corsão. Não podia, acho que visitar o filho, uma coisa assim, não me lembro os detalhes, mas foi numa circunstância e o Corsão ficou assustadíssimo, porque não esperava que uma pessoa que ele atacava tanto pela mídia, que tinha sido companheiro dele no Centro Dom Vital, um centro católico do Rio, viesse numa boa visitá-lo, sem mágoa, sem cobranças e tal. Né? Aí a relação voltou a ser não mais tão íntima quanto foi no passado. E foi então, quando ele me falou isso do nunca se defenda de ataques pessoais, que eu assumo, né? Para mim pode falar, porque ele então completou isso me contando a parábola do frade, do burro e do sacristão. Que numa pequena cidade, o frade atravessou da sua casa paroquial para ir à igreja celebrar a missa da tarde, montado no burro e o sacristão puxando, e o povo disse: é um absurdo. O pobre do sacristão aí puxando o burro e esse padre folgado sentado. Por dar ouvidos ao povo, à opinião pública, no dia seguinte passou o inverso, o sacristão montado e o frade puxando o burro. Mas não é possível um homem sagrado desse a pé e um sacristão analfabeto, sabe, pé rapado, sentadão no burro. No terceiro dia, por dar ouvidos a voz do povo, passaram os dois puxando o burro. Mas são muito burros, um animal bom de montar e os dois a pé. No quarto dia passaram os dois montados no burro. Mas não é possível um pobre de um animal desse aguentar o peso desses dois aí. No quinto dia passaram os dois carregando o burro. E o Alceu me disse: Beto, não carregue o burro, é isso. Por isso que eu não me defendo, não carrega o burro. Sensacional. Sensacional, né? Muito bom. E o senhor adota isso mesmo? Adoto mesmo, adoto. Só uma outra vez que constitui um fato notoriamente criminal, aí eu processo para obter dinheiro, não para mim, para as causas pastorais e sociais que eu acompanho. Né? Atualmente eu estou processando
um vereador de Caxias do Sul que fui fazer uma palestra lá, ele deu uma entrevista dizendo que eu sou comunista, excluído da igreja, herege, não sei o que e tal. Então, tem que provar, né? Várias inverdades, né? Engraçado que em um dos nossos episódios, o senhor fala, quando lançou o livro de OSPB, que teve uma repercussão nesse sentido também. Também. E naquele momento que o senhor comentava, eu lembrei dessa situação recente, né, lá no Sul, que é a mesma coisa. O tempo passou, mas né, a gente exatamente. tem... E agora esse empoderamento, né, dessas pessoas que acham que também podem ir falando, pode falar né? qualquer coisa. Exatamente. Exatamente. A liberdade de expressão, mas ofensiva, né, que eles defendem de uma forma que é equivocada. Bom, Frei Beto, ainda nesse capítulo sobre o Tristão, o senhor diz que ele é um peregrino obcecado pelo horizonte histórico de justiça e de liberdade, nutrido por uma irradiante fé cristã, além de comprometido com a permanente resistência ao arbítrio, ao autoritarismo e à opressão. Muita gente descreveria o senhor assim. Muita gente o descreveria assim. Ah, sim, pode ser, né? Tudo bem. Obrigado. Como é que o senhor se identifica? O senhor se identifica com a trajetória? Muito. Eu estou a 1000 anos-luz da capacidade intelectual, da cultura que ele tinha. Mas me identifico muito, né? E eu fiz uma grande entrevista com ele para uma revista da Civilização Brasileira. Uma grande entrevista que ele me contou praticamente toda a trajetória de vida dele, inclusive como ele, que era um nihilista, um cético, não acreditava em Deus, veio a se tornar um cristão. E até como ele pensou seriamente em suicídio na juventude. Então, me contou tudo isso, está tudo nessa entrevista que está aí nos arquivos de quem tem a coletânea dessa preciosa coleção da revista Civilização Brasileira. Frei Beto, me parece que também em relação à ditadura, inicialmente ele não tinha essa posição contra a ditadura inicialmente, ou não? Não me enganando. Lembro desse detalhe. Não me lembro se ele já se posicionou de cara, isso eu não me lembro. Tem algum livro ou texto dele que você destacaria? Olha, na verdade, o convite a Belo Horizonte, quando eu era da JEC, foi por causa de um livro dele chamado Idade, Sexo e Tempo, né, muito voltado para a juventude. O livro teve muita repercussão na época. E mais tarde, as crônicas e também algumas cartas dele que chegavam a pessoas amigas. E eu, então, tinha acesso a essas cartas. Cada troca dele com a filha, né? A gente tem todas as cartas que ele escreveu à filha, eu já disse que editei, mas não tem as cartas de resposta da filha. Por alguma razão, ela preferiu não divulgar, ou as beneditinas preferiram. Também encontrei o Alceu várias vezes, o Tristão, o Alceu, a mesma pessoa, né? Na fazenda do historiador Tarquínio Barbosa de Oliveira, em Ouro Preto, junto com meus pais. Participamos de almoço, porque havia um centro acadêmico Tristão de Ataíde, em Ouro Preto, que tinha muita expressão cultural na cidade, então ele com frequência ia a Ouro Preto. Então isso, agora outros livros eu não me lembro assim os títulos, né? Porque naquela época, mas era um grande crítico literário, era membro da Academia Brasileira de Letras, criticava muito a academia por ter aceito a entrada do Aurélio Lira Tavares, que era um general da ditadura, né, no qual ele não votou e não quis recebê-lo, porque tem a famosa visita aos acadêmicos quando você é candidato, né? Então ele me contou isso, que não recebeu o general.
Tá certo. É marcante. Ó, Frei Beto, vamos agora para um ambiente mais íntimo, que é falar um pouco do seu pai, né? Que também jornalista, escritor, o seu Antônio Carlos. O senhor dedica um capítulo a ele, intitulado O Homem de Bem. E aí traz uma curiosidade, que ele tinha mania de dicionário e prazer em lapidar palavras, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco da importância do seu pai como escritor, como jornalista e também no seu fazer de escritor, de jornalista, né? Em que isso o influenciou, a trajetória dele, né? Como profissional das letras, né? Como que isso imprime em senhor também esse desejo de seguir essa carreira? Como já disse, toda a minha casa era repleta de livros por todos os cômodos. Então, desde pequeno, essa minha afeição pela literatura vinha da família. Minha mãe era uma grande contadora de histórias, leitora, lia todos aqueles livros clássicos infantis para mim, meus irmãos, somos 8 filhos. E minha mãe acabou aos 60 anos também se transformando em escritora, especialista em culinária, né? Produziu 6 obras. Mas o meu pai era um leitor, as 2 coisas que ele mais gostava fora de casa era livraria e padaria. Então sempre chegava com mais livros do que ele tinha tempo para ler. Trabalhava como advogado, depois mais tarde como juiz. Mas família onde os pais leem muito, os filhos leem, né? Todos lá em casa sempre tiveram gosto pela leitura. E meu pai suscitou em mim, pela admiração que ele tinha por vários literatos e tal, a vontade de ser escritor. Só que eu pensava que ser escritor era algo muito acima da minha capacidade. No máximo eu conseguiria, por gostar de escrever, ser jornalista. E a minha descoberta pessoal de que eu era escritor, um parêntese, muita gente é escritora. O difícil é se tornar autor. Muitos não querem e muitos tentam e não conseguem. Mas há milhões de escritores e poucos autores e autoras. Fecho parênteses. Então, aos 8 anos de idade, quando eu estava sendo alfabetizado no grupo Barão do Rio Branco, em Belo Horizonte, a dona Dercy Passos, minha alfabetizadora e professora, entrou em classe com um maço de redações, que na época tinha o belíssimo nome de composições. Até hoje, quando eu escrevo no computador, me sinto no piano, por causa dessa ressonância. E começou a fazer observações críticas, no bom sentido, crianças, né, a respeito da composição de cada um. E deixou a minha por último. E disse: olha, vocês deviam fazer como Carlos Alberto. Ele não pede para os pais escrever por ele. Ele mesmo redige a sua composição. O meu ego bateu lá no teto. Inclusive, me surpreendi, porque eu não tinha a menor ideia. Nunca havia passado pela minha cabeça pedir aos meus pais que escrevessem por mim. Ou seja, logo que aprendi a ler e escrever, comecei a criar as minhas composições, as minhas redações. E aos 11 anos aconteceu o mesmo fato no Colégio Marista. O meu professor de português me esperou fora da classe, terminada a aula, e disse: você só não será escritor se não quiser, porque talento você tem. Então eu fiquei com aquilo na cabeça, né?
claro, como toda criança e como todo adolescente, eu pensei em várias profissões ao longo dos meus sonhos, mas o gosto por escrever veio muito cedo. Muito cedo, eu toda a adolescência fiz muitas crônicas, não escrevi nenhum livro, mas eram coisas curtas, poemas e tal. Tudo isso se perdeu porque emprestei essa pasta, não havia cópia, né? Na época não tinha xerox, essas coisas, para um amigo, e o carro dele foi assaltado e levaram tudo que tinha dentro. Não levaram o carro, mas levaram tudo que tinha dentro. Mas também não tinha nenhum valor literário e paciência. Mas e de fato, o primeiro curso que eu fiz foi entrar no curso de jornalismo, do qual, aliás, fui aluno, entre outros, do Alceu Moroso Lima, né? Foi meu professor no jornalismo. Aonde? No Rio. Uhum. A primeira faculdade de jornalismo do Brasil. Na época chamava-se Universidade do Brasil, né? Depois foi para Brasília, e depois Universidade Federal do Rio de Janeiro hoje, mas chamava-se Universidade do Brasil. Então, o meu pai, ele nunca escreveu um livro, ele escrevia crônicas. 40 anos de crônicas para os principais jornais de Belo Horizonte. E ele era muito cuidadoso na elaboração, dominava como ninguém o português, sabia todas as regras, enfim, gramática, tudo. E nós, quando ele fez 80 anos, nós filhos reunimos uma coletânea de crônicas dele. Aqui em São Paulo eu mandei transformar em livro e demos a ele de presente. Ele ficou muito emocionado, porque ele nunca tinha publicado um livro, né? E saiu distribuindo aquele livro para todo mundo. O livro nunca foi vendido, nunca chegou às livrarias, era uma coisa mesmo para a gente dar para os amigos, né? Então, é isso. Foi a minha ligação com ele, uma pessoa que eu admirava muito, que me apoiou, embora a gente tenha brigado muito na adolescência, porque ele era anticlerical e desconfiava que eu ia ser frade, e ele era de direita, eu era de esquerda. Depois ele se aproximou da igreja, graças à teologia da libertação, e de direita passou a ser de esquerda. Meu pai era um fundamentalista, e como todo fundamentalista, ele não tem meio termo, ele passa de um extremo a outro. Meu pai, graças a Deus, passou da extrema direita, americanófilo, e eu vivia criticando os Estados Unidos, à extrema esquerda. Não gostava de viajar, não gostava de voar, né, entrar em avião, mas a única vez que ele saiu do Brasil foi para ir a Cuba conhecer o Fidel. E foi recebido pelo Fidel como se fosse um irmão mais velho do Fidel, né? O mesmo pai do Fidel, porque meu pai tinha mais idade que o Fidel. Então, foi uma visita muito marcante na vida dele. A gente ia pedir exatamente para você descrever um pouco essa transição, né? Vamos dizer assim, dele ser mais conservador e não sei se creio a partir até da sua prisão e depois do que ele foi entendendo, né, como que estava acontecendo no Brasil, para você desenvolver um pouco mais isso, essa transição dele, vamos dizer, do conservador para algo mais liberal e tal, se isso até na literatura, no que ele escrevia, isso se refletia também. Se refletia, quer dizer, ele não era como o Alceu Moroso Lima, não era uma pessoa de chutar o pau da barraca, né? Meu pai era mais comedido do ponto de vista, mas um homem que foi progressivamente se aproximando da esquerda. Claro, a minha prisão pesou muito, né? O fato da igreja, a quem ele tinha uma enorme aversão na minha infância e adolescência, se revelar com uma outra face através de Dom Paulo Evaristo Arnes, Pedro Casaldáliga, Helder Câmara e outros bispos e padres, fez ele também se reaproximar da igreja. E era juiz
de uma ética impecável, daqueles que dizia para minha mãe, Estela, não podemos ir nesse casamento, porque o pai da noiva tem um processo no meu tribunal e eu não posso me aproximar. Né? E ao mesmo tempo se aproximou muito do MST, era muito amigo do João Pedro Stede, adorava o Lula. Lula frequentou várias vezes, toda vez que ia a Belo Horizonte ia ver meus pais, né? E, enfim. Então, eu realmente agradeço a Deus como a gente ficou muito próximo no fim da vida dele, e fizemos essa viagem a Cuba, né? Então ele tinha... E abominava a ditadura militar, embora fosse filho de militar, irmão de general. A família do lado dele é toda de militar, inclusive a mãe dele, filha de almirante. Né? Eu mesmo tive a veleidade, aos 11 anos, de entrar no colégio militar. E tentei. E detalhe, o diretor do colégio era o meu tio general. E as matérias eliminatórias eram português e matemática. E tinha que fazer também história e geografia. Para mostrar a ética da família do meu pai, né, no caso aí o meu tio, eu fui reprovado em geografia. Ele podia ter dado uma mexidinha, né, porque ele não tinha nenhum filho militar, ia ter um sobrinho. Não mexeu uma vírgula e eu não pude entrar no colégio militar, graças a Deus. Né? Eu fico imaginando o Frei Beto. É inimaginável. Nem eu consigo. Fiquei tentando aqui a ponto de não pensar. acontecer. Teria caído fora, enfim. Porque eu só realmente, isso eu tinha 11 anos, eu só me tornei um cara de esquerda a partir dos 13, 2 anos depois, quando eu entro na JEC, né, na Juventude Estudantil Católica. Até então, eu pensava como meu pai pensava. Achava o comunismo um horror, os Estados Unidos um paraíso. Frei Beto, o senhor fez esse parêntese aí do escritor e autor. Quando é que o senhor diz, eu sou um autor? Quando a edição italiana das minhas cartas chegou nas minhas mãos clandestinamente no presídio Tiradentes. Uma coisa muito curiosa. O presídio proibiu a entrada do livro que eu tinha escrito lá dentro. Mas, graças a uma enfermeira, hoje eu posso dizer, né, que trabalhava no presídio, porque tinha uma ala feminina também, o exemplar entrou, e aí minha autoestima, falei, bem, eu posso ser um autor, né? E o livro foi best-seller, então falei, não sou de jogar fora. E aí me animei. Você até tinha falado muito dessa convivência do seu pai também, né? Com escritores e jornalistas que você acabou levando, né, para casa, e ele foi convivendo com essas pessoas, né? Exatamente. Ele se tornou amigo dos meus amigos, como eu citei, o João Pedro Stede, o Lula e outros. E olhando para esses 5 personagens que a gente acabou de falar, Paulo Mendes Campos, Roto Lara Rezende, Hélio Pellegrino, Tristano Ataíde, o seu pai, você vê alguma unidade entre eles em algum aspecto? Bem, esses que você citou, a unidade que são todos mineiros, todos críticos à ditadura, todos muito amigos meus, enfim, vejo isso aí, essa unidade. Né? As obras deles continuam dialogando com o Brasil atual? Sim, muito, e recomendo, ela, sabe, deve se ler. Eu acabo de ler o livro que o filho mais novo do Hélio Pellegrino escreveu, um perfil belíssimo do pai, uma declaração de amor muito, muito interessante, né? Publicado pela Rocco. Você lembra o título? Hélio Pellegrino, meu pai, ou Meu Pai Hélio Pellegrino. Bacana. Ok, estamos chegando ao fim. Frei Beto, muito obrigada pelas suas contribuições.
trazer para a gente essas memórias e curiosidades de muitos desses personagens que estão aí no seu livro. A gente vai encerrando por aqui, agradecendo muito. Queria que o senhor deixasse o contato para quem quiser conhecer mais da sua obra. Bem, tanto os meus artigos quanto os meus livros você pode ter acesso pela minha livraria virtual, que é Frei Beto, tudo junto, Beto com 2 T's, .org. E por aí você poderá conhecer toda a minha obra, que está vigente, porque dos 80 livros, muitos já pereceram com o tempo, já não tem mais sentido serem reeditados, porque foram livros de ocasião. Outros não, outros permanecem há muitas décadas. O podcast Típicos Tipos tem o apoio do Fundo Nacional de Cultura, realização da Secretaria do Audiovisual, Ministério da Cultura, Governo Federal. Muitíssimo obrigado, até o próximo.